Hoje nós vamos trabalhar Lucas 15. Por quê? Nós vamos ler as 3 parábolas de Lucas 15 para chegar na parábola do filho pródigo. Porque eu entendo que as 2 parábolas anteriores do filho pródigo é preparação para filho pródigo. E aí nós vamos ler, nós vamos conversar, os irmãos vão entender isso. Então, eu vejo assim, não tem como eu ir direto para filho pródigo antes de eu passar pelas 2 parábolas anteriores, porque eu entendo que elas são a entrada, entendeu? Para chegar no filho pródigo. Eu entendo assim. Então, eu não gosto de... como nós estamos numa leitura meditada, no entendimento, eu entendo que eu não posso... se eu fizesse hoje uma leitura de ovelha perdida e dracma perdida, e semana que vem filho pródigo, às vezes eu não consegui o link que eu quero de um dia só, entendeu? Entende? Filho pródigo é bastante lido. Então nós vamos ler a ovelha perdida e a dracma perdida, e depois eu entro em filho pródigo sem leitura, porque filho pródigo é uma pregação que acontece bastante. É uma pregação que acontece bastante. Então, nós vamos seguir aquela mesma sequência, né? Um após o outro. Lê um, volta para mim, lê um. Bom, Lucas 15, capítulo 1. Lucas capítulo 15, verso do 1 ao 7, é a parábola da ovelha perdida. Então, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. e, achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E achando-a, a põe sobre os seus A põe sobre a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E chegando a casa, convoca os amigos, Amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se
mais do que os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Agora a parábola da dracma perdida ou a parábola da moeda perdida. Lucas 15, do 8 ao 10. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Nós vamos ler até aqui. Não vamos ler pródigo, porque vai caber algumas observações aí. É perigoso depois ficar muito extenso, tá? E como o pródigo é um texto muito lido, depois os irmãos leem em casa e tudo mais. Bom, o que nós temos? Nós temos publicanos e pecadores. No verso 1, tá? No verso 1 nós temos publicanos e pecadores. Não é? E para o ouvir, chegavam-se a ele, esse ele aí é Jesus, está se referindo à pessoa de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir quem? Jesus. Então essas pessoas chegam até Jesus. No verso 2, nós temos fariseus, e escribas. Murmuravam dizendo: Este Jesus recebe pecadores e come com eles. Então Jesus inicia-se uma sequência de parábolas que eu entendo que é a resposta para essa murmuração. Porque o escriba, quem que é o escriba? Escriba é o copista da lei. Nós estamos em um período onde, se você quisesse ter uma cópia da lei, você tinha que contratar um escriba e comprar dele uma cópia da lei. Fariseu. Fariseu é uma das classes de religiosos do período. O fariseu, ele acredita em ressurreição, ele jejua, ele dá esmola. Então, quer dizer, na sua justiça, ele se acha justo. Ele se acha um cara justificado, baseado na sua justiça. Nós temos a parábola do publicano e o fariseu. Depois eu vou mandar para os irmãos, esse vídeo já está gravado. E
mostra um fariseu que entra no templo e um publicano ajoelhado. E o fariseu em pé batia no peito e dizia: as graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano. Porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dou esmola, porque eu não cometo os pecados desse homem. E Jesus termina a parábola. Quem saiu justificado? O publicano, que se ajoelhou e só clamava misericórdia, 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 que não era digno e reconhecia os seus pecados. E o fariseu que entrou se justificando diante de Deus saiu não justificado, porque ele se justificava com as suas obras. Não é? Então esse povo aqui, fariseus e escribas, eles condenam esse povo aqui, publicano e pecadores. Publicanos, cobradores de imposto. Nós temos vários tipos de publicano. Mas eu acredito que o publicano mais criticado é o publicano judeu, que cobra o imposto do judeu para Roma. Porque existia o chefe deles, que era romano. Mas os que encaravam o povo mesmo, era judeu. Na grande maioria, né? Porque se sair do controle do sub, o chefe vem, né? Então, encara primeiro o mais fraco, se resistir o mais fraco, vem o maior. É sempre assim. Porque a quantidade que vai resistir, a quantidade de publicano chefe é menor. E a quantidade que resiste é menor. Então, fica para os cabeças, né? E pecadores, nós já vimos em umas aulas atrás, que esse termo pecador, lembra a mulher que chega até a casa de Simão, e Jesus fala assim: um devia 50, outro devia 5.000. Quem ama mais? Aí Simão fala, né? O fariseu que clamou para Jesus vir até a casa dele, fala assim: o que recebeu o perdão da dívida maior. Ele falou: julgaste bem. E naquela aula nós vimos que ele fala assim: se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher era uma pecadora. Quer dizer, essa mulher se prostitui. Então, pecadores é essa classe, não é? De pessoas que se prostituem, porque a mulher se prostitui, mas o homem também. Se ele começar a sair com outras mulheres que não seja dele, também, não é? Está ali também na prostituição também, porque ele está consumindo prostituição. Mas enfim, os fariseus e escribas, o que eles querem aqui nesse começo? Que esse povo seja abandonado. Porque fala assim: chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E no verso 2, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este Jesus, que se diz mestre, que se diz profeta, que se diz filho de Deus, recebe pecadores, que já vai englobar os dois, e come com eles. Quer dizer, coloca esse povo ainda à mesa. Se reúne com eles ainda para se alimentar. Então, esse povo aqui, fariseus e escribas, quer que esse povo aqui, publicano e pecador, sejam esquecidos. Que sejam ignorados. Se eles são pecadores, eles têm que andar com o pecador. Tem que morrer para lá. Entende? Tem gente na igreja fazendo isso, viu? Esquece de onde veio. Infelizmente, a gente tem gente que parece que tem amnésia. Esquece todos os pecados que tinha antes. Senta em cima do erro, né, e fala dos outros, né? Para não usar o palavreado que todo mundo usa, né? Parece que tem uns que parecem ter amnésia, que veio do pecado, né? Fala, aquilo lá, deixa para lá. Como se a pessoa tivesse lepra, né? Então, diante desse pensamento aqui dos fariseus e escribas, começa a se desenrolar parábola
que nós vamos ver aqui, ó. Do 1 ao 7, ele classifica a parábola como ovelha perdida. Mas se você ver mesmo, a parábola começa do 3 até o 7. Bom, uma ovelha perdida, para um pastor, ele tem uma honra em não perder a ovelha. Ele luta contra lobo, ele luta contra leão. Quando ele está com as ovelhas no campo, ele faz um cercado, dorme à porta à noite, vigia aquilo. É cansativo, é desgastante. E a honra dele é não perder nenhuma. Só que, nessa parábola, nós temos uma ovelha, nós temos um animal. É importante para o pastor? É importante para a pessoa? Sim. Porém, Jesus vai começar a construir aqui que quando o pastor perde uma ovelha, e Jesus vai falar que ele tem 100 ovelhas. 100 ovelhas. Então, quando ele perde uma única ovelha, ele deixa 99. Ele abandona 99. Abandona entre aspas, né? Porque provavelmente ele não apacenta sozinho. Porém, ele é o responsável, não é? Então, ele deixa 99 aqui no aprisco, juntas, e vai atrás da desgarrada. Entendendo que essas 99 não vai se perder. Mas ele se põe a buscar uma com toda a diligência. Não é? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Note que ele não vai parar enquanto não achar. 5. E achando-a, põe sobre seus ombros jubiloso, feliz, alegre. Conseguiu recuperar a ovelha perdida. O que nós temos aqui? Pessoas perdidas. Sim, porque se está no pecado, está morto. Só que os fariseus e escribas querem que essas pessoas perdidas fiquem perdidas. Aí Jesus começa a construir. Qual dentre vós, homens, que tendo 100 ovelhas, 100 animais, perdendo um, não deixa 99 para trás e vai até achar? E quando acha, fica feliz, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos. Então existe uma festa com amigos e vizinhos. Note que existe um entendimento aqui de abrangência, porque ele não chama só amigo, pessoas próximas, ele chama até vizinho para comemorar e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí Jesus vai falar no 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu, alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esses justos aqui é um pouco difícil.
porque é o seguinte, porque é assim. No tempo da lei, como que você é justificado? Através de sacrifícios. Você comete um pecado, comete um erro. Se você roubar de alguém, então a lei diz, você precisa oferecer um sacrifício e restituir 4 vezes, então você está ok, está justificado novamente. Você sai daquela sentença de pecado. Uma vez por ano é feito um sacrifício expiatório por toda a nação. Todo o pecado da nação é coberto. Então, nesse momento da história de Deus com o povo, é dessa forma que está justificado. Então, pecou, vai, se arrepende, oferece um sacrifício diante do sumo sacerdote, lá dos sacerdotes, faz o procedimento e sai justificado. Depois que Jesus cumpre, justificado, agora é toda pessoa que está em Jesus, que a justiça de Cristo está imputada na pessoa. Então, depois que Jesus morre na cruz, ressuscita, dali para frente, se cumpriu o que estava escrito dali para trás. Então, a justificação dali para frente está em Cristo. Você precisa estar em Cristo, Cristo precisa estar em você, para que Deus pegue essa justiça do Filho, uma justiça de Deus, porque você vai ser recebido lá no céu, você vai ser recebido por Deus. Então, ele requer uma justiça de um Deus, o seu Filho. Então, essa justiça tem que estar imputada em você. Então, há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não precisa de arrependimento mais. Não é? Justos que não necessitam de arrependimento. Acredito que essa questão de que não necessita de arrependimento, eu acredito que está muito assim contextualizado no entendimento das pessoas. Porque todos nós precisamos de arrependimento. Precisamos estar nos arrependendo continuamente. Mas tem certas coisas que não adianta você falar para a pessoa se ela ainda não chegou naquele nível de entendimento. Quando você trabalha com uma criança, você trabalha com um nível de informação. Quando aquela criança cresce, você trabalha com outro nível, sim? Então, dependendo do estado de entendimento que você está, dependendo do estado do momento que você está com Deus, Deus trata com você com aquilo que você vai entender. Não adianta ele tratar com você, conversar com você, num vocabulário que você não vai entender. Sim? Uma criança, ela faz algumas perguntas para nós quando é criança, que eu não posso dar uma resposta para ela que ela não está pronta ainda para receber. Ela não tem informações da vida para assimilar aquela verdade. Então eu vou dar uma outra resposta na altura que ela está em relação a mim. Para que quando ela crescer, eu possa atualizar aquela informação. Tá certo? Então depois nós vamos entrar na segunda parábola. Note que a primeira parábola vai dizer que existe uma busca diligente que é incomum a todos aqueles homens por uma ovelha que se perde. Agora, do 8 ao 10, entra com a dracma, a moeda perdida. O qual a mulher, note que ele deu um exemplo de homem, que é característico do homem, e agora ele vai dar um exemplo que é característico da mulher. Ele vai pegar macho e fêmea, ele vai pegar homem e mulher. 2 exemplos, 2 parábolas. Uma direcionada para homem, que é muito inerente do homem daquele período, e agora ele vai para o lado da mulher, que é muito inerente também da mulher naquele período, que é de conhecimento de todos. A parábola
é algo que é do conhecimento de todos. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder a 1 dracma. Note também, ó, 10, e aqui nós temos 100, certo? Mas nós temos números completos. Note que ele não falou 9, não falou 8, não falou 7, 10, 100, 1000. E provavelmente uma mulher com mais de 10 dracmas talvez não fosse tão comum, não é? Para usar. Talvez. Eu acredito que não conseguiria abranger todas aquelas pessoas que estavam naquele momento. A grande, não é? Porque é um ensino para todos os níveis. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas se perde 1, não acende a candeia. Então, olha como é que é. Vai acender a candeia para iluminar. Vai varrer a casa para alcançar o que não está vendo em lugares que não consegue chegar. E busca com diligência, com maior atenção, até a achar. Ela não para de buscar a dracma perdida até achar. E achando-a, convoca. Então nós temos novamente uma festa com as suas amigas e vizinhas. Note novamente 2 pontos de aproximação. Amigo e vizinho. Quer dizer que chama pessoas próximas e pessoas que não é tão próximas. 2 classificações de pessoas. Quer dizer, a pessoa abrange o máximo de pessoa possível naquela comemoração. E vai dizer: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí verso 10. Assim vos digo o quê? É a moeda, é uma moeda do período. Essa dracma, ela tem um valor maior do que um denário. Vamos supor, R$1, se você comparasse assim, uma nota de 10 ou uma nota de 100. Vamos supor que você trabalhasse pela diária de R$10. Aí você tivesse uma nota de 100. São diferenças de valores, por isso que ele coloca a dracma. Ela tem um valor maior do que o denário, que é de um dia só. Então, verso 10. Assim vos digo que há alegria no céu diante dos anjos esse anjo é minúsculo de Deus por um pecador que se arrepende. Note que, se você parar para prestar atenção aqui, já começa a acontecer um peso maior de revelação da festa no céu. No verso 7 vai dizer que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. No verso 10 vai dizer que há alegria no céu diante dos anjos. Quer dizer, então você tem o anjo e existe uma alegria diante dele. Eu acredito que essa alegria é de Deus. Diante do anjo. Então você precisa imaginar o anjo, então existe algo diante dele alegre. Então já aumenta o peso de revelação da alegria no céu por um pecador que se arrepende.
Quer dizer, vocês se alegram por uma ovelha perdida. E vocês se alegram por recuperar uma ovelha perdida. Vocês se alegram por recuperar uma dracma perdida. Mas você quer que esse povo aqui continue perdido. Vocês dão mais valor nos objetos e nos animais porque eles te dão lucro, o animal dá lucro. E a moeda é algo que é um poder de compra. Vocês dão mais valor nessas coisas do que em pessoas perdidas. Aí Jesus vai direto ao ponto, que é a parábola do filho pródigo. Entende? Agora Jesus vai direto ao ponto. Por quê? Ele construiu dois pesos que as pessoas se alegravam, e agora ele vai para o filho pródigo. Agora ele vai para uma pessoa perdida. Que é o que eles querem que continue perdido. Pessoas. Pessoas perdidas. Então ele vai para a terceira parábola. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Note que não há contestação. No texto, Jesus não coloca uma contestação. Coloca o moço pedindo e o moço recebendo. Não coloca o pai argumentando. O pai não argumenta nada. Ele simplesmente reparte. Repartiu. Partir, repartir. Partir, partir novamente. Repartir. Você parte, depois você reparte novamente. Repartiu por eles a fazenda. Esse eles, eu acredito que são os 3 envolvidos na conversa. Porque o pai ainda não morreu. Não vai dar metade para um, metade para o outro, que ele ainda está vivo. E a parte dele é a parte que cabe ao primogênito. E Jesus já pôs bem claro que é o moço de 2 filhos, não é? Então diz que é o mais novo que pede. Repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então note que o filho pega esse valor na mão, vai para longe, para fazer o que não podia fazer perto. Para não ser constrangido a não fazer. Então vai para fora do perímetro da casa do pai. Vai para bem longe do pai. Não é? Porque quando quer fazer coisa errada, quer sair fora. Porque se faz perto é constrangido. Então, quando quer fazer coisa errada, sai para fora. Porque coisa errada não dá para fazer dentro da casa do pai. Não é? Tem algum filho que sai com prostituta se a mãe estiver colada do lado? Me diz um. A menos que a mãe... Eu creio que tem assim, mas o que predomina é não, né? É não. Eu creio que tem para tudo hoje, não é? Mas eu sempre falo assim, é o que está predominando. O que predomina? Um filho não vai sair com uma prostituta na frente da mãe. Um filho não vai chamar a mãe para fazer companhia para ir numa casa de prostituição. Para usar droga. É muito difícil. Pode até ter, mas a regra é muito maior do não do que do sim. E havendo ele gastado tudo, o mais moço, gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou
para os seus campos a apacentar porcos. Para um judeu, carne de porco não é algo proibido. Para um judeu. E para mim, o judeu não comer carne de porco até hoje está valendo. Porque isso é uma palavra para o judeu. Não é para o gentil. Nossa, gentil é tudo que é diferente de judeu. Para mim, judeu tem que continuar se circuncidando, tem que continuar não comendo o que Deus falou para não comer, não se casar com quem Ele falou para não se casar. Apesar que é um problema hoje, não é? Porque o judeu ele também já se misturou demais. Nesse período aqui, eles tinham muita raiva do samaritano, mas hoje eles não estão muito diferentes na sua grande maioria. Tem ainda os que se conservou, sim, mas a grande maioria estão muito próximos do samaritano, porque o samaritano é uma mistura. Ele se misturou com outros povos. Bom, o judeu nunca vai concordar com nós, a menos que ele receba uma revelação de Deus, que Jesus é o Filho do Deus vivo, é aquele que nos justifica hoje. Muito difícil um judeu concordar com isso, a menos que ele receba uma revelação de Deus. Acontece? Sim, mas na grande maioria não acontece. Verso 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Note que fechou-se a porta. Note que ele sai cheio, abastado de casa. E o que acontece? Começa a minar o que ele tinha quando ele saiu. Lembra a candeia que vai gastando? Precisa repor. Se a candeia não estiver com aquele que repõe, ela vai queimar toda a sua luz e vai acabar o óleo, então ela vai se apagar e não vai se acender mais. Então o mais moço sai abastado da casa do pai para fazer coisa errada para fora, vai bem longe porque não quer ser repreendido pelo pai, vai para bem longe, para fazer o que o pai não ia deixar ele fazer perto. Então ele sai cheio, sai bem. Só que note que não há reposição mais. Só vai saindo e não vem mais nada. E agora ele se vê numa situação totalmente vazio. Porque fecha-se todas as portas em volta dele. A terra começa a padecer grande fome, a terra que ele escolheu. Tipo Jonas quando entrou no barco dos marinheiros fugindo da presença de Deus. O céu se fechou e o barco começou a ser açoitado a ponto de se desfazer. Então você nota que quando sai da presença, sai bem e passa um tempo bem. Só que não existe mais reposição e uma hora acaba. Uma hora acaba. Sai cheio, mas vai esvaziando. Mas tem uns que demora mais. É só uma questão de tempo. Mas que vai ficar vazio, vai. Que vai cair numa situação muito difícil, vai. E eu te falo, é a partir dos 3 anos e meio. No mínimo, é a partir dos 3 anos e meio. Se não, os que já saem já é consumido e morto dentro de poucos dias. Tem para tudo. Tem para todos os exemplos. Mas os que saem melhor, tipo esse aqui, saiu bem. Demorou-se um tempo, mas chegou a conta. Esvaziou-se todos os recursos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Esse tornando em si, disse, eu defendo isso como uma ação do Espírito Santo.
Eu não acredito que a condição de miséria tenha capacidade de fazer um rebelde deixar de ser rebelde. Não acredito. Porque quantas pessoas nós vemos em estado de miséria e elas não saem daquilo, pessoas e pessoas conversam e oferecem a oportunidade e elas não saem daquilo. Sempre continua naquilo ali. Tem alguns que ainda dão uma disfarçada, mas não. Eu não acredito que o estado de miséria, ele convença alguém. Esse poder de convencer está no Espírito Santo. Não está em palavra de homem e não está em condição, porque o ser humano, por incrível que pareça, ele se acostuma a tudo. Ele é capaz de se acostumar a tudo. Não é processo evolutivo. Ele aceita aquilo e ele passa a ver aquilo como uma realidade a ser vivida e que ele é merecedor daquela realidade, ou, como eu já vi pessoas que estão no crack, eles falam assim, o dia que eu quiser eu saio. Você veio aqui encher saco, atrapalhar nós, deixa nós aqui. Você chega, a pessoa não tem um lar, a pessoa mal consegue se alimentar, tem tudo, quando chove, quando inunda, perde tudo, o pouco que tem. E toda aquela situação de catástrofe, crianças chorando, doença, não convence a pessoa a sair daquilo. Então eu não consigo defender que esse tornando em si é a condição que ele está, que veio sobre ele e o oprimiu a entender isso aqui que ele falou. Para mim não é palavra, para mim isso não é condição humana, condição de dificuldade, para mim não tem capacidade de fazer arrependimento. Para mim não tem. Em Romanos 1, sempre repito isso. Acho que a partir do verso 18 vai deixar bem claro isso. Não dando glória a Deus, rejeitando Deus, Deus permite muita coisa. Desonra-se em seus corpos, homem com homem. Por conta disso, as suas mulheres também se inverte o sexo. Não precisa passar do primeiro capítulo de Romanos para você entender o que é um homem que dá as costas para Deus e toda a ira de Deus que é derramada sobre aquela família. É justiça. Justiça semeada, justiça colhida. Não tem conversa. Então, verso 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Viu o seu pai. Seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão. O pai se moveu de íntima compaixão. E correndo, o pai correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, quer dizer, você não vê na história o pai saindo atrás do filho e o resgatando e o trazendo. Só que, eu entendo assim, como ele saiu, ele conhece o caminho para voltar. Porém, existe uma distância que ele tem a capacidade de chegar do pai. A outra distância, quem o alcança é o pai. Entende? Entende a mensagem? Você saiu com as tuas pernas e você sabe o caminho que você trilhou para sair. O caminho de retorno você faz até um certo ponto. Qual que é o ponto? Até o pai te enxergar. Porque depois desse ponto é ele quem vem até você. Mostrando compaixão. Se pondo no lugar dele. Da dificuldade que é agora ele chegar diante do pai. Entende? Se move de íntima compaixão. Quer dizer,
ele se coloca no lugar do filho, entende que ele está muito envergonhado do erro e que até ali ele chegou, mas que dali para frente ele precisa do agir do pai agora de vir de encontro, porque ele está tão constrangido que aquela justiça que ele quer atrair sobre si está quase o ganhando. Qual que é a justiça sobre si? Eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço nem ser seu filho mais. Eu mereço ser como um empregado seu. Quer dizer, ele está atraindo uma justiça de condenação sobre si. Então o pai olha isso, se move de íntima compaixão e vai até ele. Por quê? Porque senão essa justiça que ele atrai sobre si predomina sobre ele e dali ele volta de vergonha e nunca alcança a salvação. Porque a questão é arrependimento. A questão não é pecar. Porque pecar de uma situação ou de outra, todo dia nós pecamos. Alguma coisa durante o dia nós pecamos. Não tem isso. Então, a questão é arrependimento. Então, ele ouve a voz, ele é convencido pela voz do Espírito, ele não resiste à voz do Espírito e se põe a caminhar. Porque ele saiu, ele conhece o caminho da volta. Ele precisa aceitar a voz do Espírito, não restringir, não bloquear a voz do Espírito. Não deixar que essa justiça que ele está atraindo sobre ele mesmo predomine sobre ele. Não seja demasiadamente justo para que não pereça. Não seja demasiadamente justo. Não seja exageradamente justo consigo para que você não morra. Então, e o filho disse, né? Ele repete a frase, não é? Agora ele faz uma declaração para o pai. Antes ele fez uma declaração para o céu. Não é? Então agora ele faz uma declaração para o pai. Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está atraindo uma justiça sobre ele. Mas o pai disse aos seus servos, verso 22, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alpargas nos pés. Aqui eu entendo assim, ó, trazei depressa a melhor roupa. Quando você volta arrependido, as suas vestes são trocadas, elas não são costuradas, elas não são remendadas. E outra, não te dá qualquer veste, te dá a melhor. A veste da justificação, a caminhada da santificação, que é a caminhada de manter suas vestes limpas. Ponde-lhe um anel na mão. O anel, nesse período, tinha o selo, o brasão da família. Então, toda dívida que você fazia, toda negociação que você fazia e toda aquisição que você fazia, ia selado com aquela marca. Aquilo marcava propriedade. Então, quer dizer que agora ele está restituído de vestes, dignidade. Agora também ele está também instituído agora. Agora com aquele anel, ele é reconhecido como filho daquele homem, herdeiro, e ele pode negociar e representar a família. Ele pode representar o pai dele. Ele agora mostra que ele tem pai. Com um anel na mão, ele mostra quem é pai. Por onde ele passar, toda negociação que ele fizer, ele leva à presença do pai.
e alpargas nos seus pés. Alpargas é o nosso calçado. Você já prestou atenção das pessoas que andam nas ruas arrastando as coisas? A maioria andam descalços. Não é? Chega um dado momento que anda descalço. Certo? Pode até sair, achar uma sandália ou outra, mas mais cedo ou mais tarde estão descalços. No livro de Ruth, fica-se um exemplo muito bom sobre sandália, no livro de Ruth. Porque é contextual do judeu, né? E então disse o remidor, Boaz, para mim... E disse o remidor, porque existia um parente próximo na frente de Boaz. Só que esse remidor, ele não vai querer remir Ruth e a viúva Noemi. Então disse esse remidor, não é? Esse parente mais próximo, que em sequência era Boaz. Então ele diz, para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu, que está se referindo a Boaz, redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Redimir é o resgate, tirar da vergonha, tirar da dívida. Noemi está numa vergonha total quando volta para a terra de Jerusalém. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio que o homem descalçava o sapato, que é a alparga, a sandália que está no pé, e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, que era marido de Noemi, e de Quilion de Malom, que são os filhos de Elimeleque com Noemi, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar, né, trazer à tona o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado, que ele não suma a sua descendência dentre de seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois dois testemunhas. Então note que existia um remidor na frente de Boaz, que fala assim, não a redimirei Noemi e Ruth, redima você. Então esse remidor pega, descalça os seus pés, pega as suas sandálias e dá na frente das testemunhas para Boaz. O que aconteceu aqui no filho pródigo? O pai pega, ele chega descalço. Escravo andava descalço. E qual que era a situação que fazia esse filho pródigo descalço? A situação da vergonha, a situação de não ter casa, ele não tinha pai mais porque não tinha mais anel, ele não tinha família. Ele morreria como um indigente hoje, em outras palavras. Mas o pai faz o quê? O calça novamente. Você não é mais escravo, você é meu agora. Eu estou te redimindo. Satanás descalça suas sandálias e entrega as sandálias para o remidor, o pai. E o pai pega a sandália agora e coloca no pé dele. Você é livre, você não é mais escravo. Uma simbologia muito forte andar de pé descalço aí, que nem essas pessoas andam.
Teve uma vez que eu fui pregar, eu comecei a andar descalço, eu fiz eu fiz jejum por um período e andava em estado de humilhação. Andava descalço a hora que dava, andava na chuva a hora que dava. Rapaz, na hora que foi pregar, meu céu desceu, velho. A gente para de fazer essas coisas, é besteira. É um pouco também de estado mental também, né? Mas, eu já colhi os frutos disso. E então o pai continua. E trazei o bezerro cevado. 23. Então começa-se a festa. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Bezerro cevado é um bezerro separado, que foi engordado, que é um bezerro ali que anda menos, a carne fica mais mole, é para um momento especial. Não é um bezerro que você chega lá e cata no meio do pasto. O cevado é diferente. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Então, reviveu. Ele estava vivo? Sim, mas agora ele reviveu. É isso que Cristo faz com nós. Adão, do dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você morrerá. Ele comeu, ele morreu? Morreu aqui espiritualmente. Porque nós somos espírito. E um espírito desligado, porque um espírito só pode ser gerado por um outro espírito. Carne gera carne, espírito gera espírito. Então, quando Adão come, o espírito é desligado. Quer dizer, quando você morrer, na próxima fase você é órfão. Não tem quem te recebe. Então você precisa ser ligado enquanto você tem vida. Porque enquanto você tem fôlego, é essa condição. Você tem que ter o seu espírito religado nesse momento. Não é depois da morte aceitar Jesus. Porque aí é fácil. Cheguei lá, dei de cara com o céu, tudo é verdade. Céu, inferno, aí eu falo, não, eu aceito Jesus. Mas lá, se me negares diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Você tem que chegar lá com o seu espírito religado. Você não pode chegar lá com o seu espírito órfão. Porque todo espírito é eterno, ou para salvação ou para condenação. Porque o corpo é só a habitação do espírito. Porque nós receberemos um outro corpo, semelhante ao que Jesus recebeu. E ele não está condicionado mais a tempo, espaço, ele não está mais condicionado a físico. É totalmente diferente, é uma outra etapa. Tinha se perdido e foi achado. O que aconteceu aqui com a ovelha e com a dracma? Se perdeu e foi achado. Porém, na condição de ser humano, ser achado está condicionado ao arrependimento, receber, não é? Essa direção do Espírito Santo, essa obediência, esse convencimento, e se pôr a caminho em direção ao Pai. Quando chegar a uma certa distância, o mesmo Pai agora já vem o receber. Mas existe uma caminhada, porque o texto diz que ele foi para uma terra longínqua.
não é? E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, o servo, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui eu sempre falo assim, será que ele pediu o cabrito para falar isso? Porque tem gente que reclama de não ganhar as coisas, mas nunca pediu. Então eu acho que você não tem que reclamar do que você não ganhou, porque você não pediu. Aqui o exemplo é um cabrito, para alegrar-se com seus amigos, uma coisa simples. E o pai dele vai responder, vindo porém, não, ele vai continuar dizendo, né? Vindo porém este teu filho, quer dizer, não é meu irmão. Ele não fala assim, vindo porém meu irmão, não. Ele fala assim, vindo porém este teu filho, o que nós começamos a conversa? Fariseus e escribas falando, ele senta com pecadores e come com eles. Ele tem comunhão com o pecador. O que eles estão falando? Semelhante ao que esse filho mais velho está falando. Vindo, porém, esse teu filho, quer dizer, não é meus irmãos? Esses pecadores aqui não é irmão deles? Entende por que eu não consigo chegar em filho pródigo sem passar pelo começo? Então eu vejo muito a posição do filho mais velho refletindo aqui, ó, fariseus e escribas. Pessoas que estão impondo uma justiça de morte. Uma justiça assim, são pecadores, é digno de morte. Não é digno de você ir atrás, não. Mas aí Jesus fala assim, você vai atrás da ovelha, você vai atrás da moeda, mas você não vai atrás de pessoas. Você condena as pessoas, mas você tem compaixão da ovelha e você não quer perder a moeda. Mas as pessoas devem morrer. Você traz uma sentença de justiça sobre as pessoas que têm espírito e precisam de salvação, e você não traz a mesma sentença de justiça quando uma ovelha se desgarra. Você não abandona uma moeda perdida, mas você abandona um filho de Deus perdido. Você abandona o teu irmão. Você já chama assim, teu filho, porque não é meu irmão. Você não considera ele meu irmão. Você descarta pessoas, fariseus e escribas. Vocês descartam pessoas, mas buscam ovelhas e moedas. E você descarta pessoas como se valesse menos que ovelhas e moeda. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Eu acredito que aqui é a resposta para o cabrito. Por que você não pegou o cabrito? Se todas as minhas coisas são tuas, por que você não se alegrou? Não fez festa com seus amigos? Por que você não requeriu o bezerro cevado para alguma coisa? Por quê? Se o pai está falando, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, você não entendeu ainda. Você está com o pensamento de servo sendo meu filho. Você está semelhante ao teu irmão mais novo, que chegou aqui invocando uma justiça de ser servo e não ser filho. Vocês dois estão com problema para entender que pai que eu sou.
você mais velho não reflete a minha compaixão e o meu amor. E o mais novo ainda não me conhece também. Ele está me conhecendo agora, com o perdão e uma festa e uma restituição de vestes, anel e sapato. Vocês dois estão me conhecendo hoje. Vocês dois não me conheciam. Vocês não me conhecem. Vocês não refletem a minha imagem ainda. Vocês ainda não refletem a minha imagem. Porque você mais velho invoca uma justiça de morte. E o mais novo invoca sobre si a justiça. Tanto é que o pai não perde nem tempo a hora que os olhos dele alcançam o filho, porque não quer correr o risco dele correr embora. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. O que aconteceu aqui? Festa com amigos e vizinhos? Porque achou a ovelha. Festa com amigas e vizinhas porque achou a moeda, a dracma. E o que está acontecendo agora? Festa com amigos e vizinhos porque um filho foi recuperado. Então eu não consigo desvincular as duas parábolas anteriores com a parábola do filho pródigo. Porque vocês, fariseus e escribas, concordam com a festa por uma ovelha e por uma dracma. Mas não concorda com uma festa por uma vida, por uma alma. Vocês não refletem Deus. Vocês não conseguem transparecer a imagem de Deus. Vocês não conseguem refletir a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Vocês não conseguem. Vocês só conseguem refletir o lado da justiça. Note que o filho mais velho tem um medo muito grande de transgredir mandamento. Mas não tem a meditação, o trabalhar interior para refletir a compaixão, a misericórdia e o amor do Pai. Você está muito preocupado com o mandamento e não está preocupado com a compaixão. Lembra a parábola do bom samaritano? Quem foi o teu próximo? Quem foi o próximo daquele homem? O que o fariseu responde? Aquele que teve misericórdia. Não teve coragem de falar assim, foi o bom samaritano, o samaritano. Assim como esse filho mais velho falou, vem esse teu filho, quer dizer, não é teu irmão? Não é teu irmão? É o teu filho, não é teu irmão? Porque se você não vê ele como irmão, é fácil, não é? Que morra para lá. Então as pessoas que estão lá fora têm que ser vistas como irmão. Se pôr numa posição de arrependimento, se pôr numa posição de caminhada, precisa ser recebido, acolhido. Precisa haver uma festa. Não é? Por mais que não haja uma festa assim tão literal como está o texto, mas eu sempre entendo assim, que a misericórdia, o amor, o perdão, tudo isso, o absoluto é Deus. Quando eu falo isso, o absoluto, talvez os irmãos ainda não entenderam o que é esse absoluto quando eu falo. Esse absoluto, quando eu falo, eu imagino assim, ó. Lá na escola a gente tinha o plano cartesiano. Você tem, se eu não estou errado, é XY.
O ponto absoluto é Deus, quer dizer, é a interseção das duas retas. Aqui está o ponto de referência para tudo. É a partir desse zero aqui que você conta para cá 1, conta para cima 1, conta para cá menos 1, menos 1. Aqui se é positivo, é positivo. A misericórdia do homem, ela é um ponto relativo no espaço. Mas a misericórdia de Deus é um ponto relativo no absoluto. É em si. Quando Deus vai ter misericórdia, ele olha para si. E quando o homem vai ter misericórdia, ele precisa olhar a misericórdia de Deus. Porque o homem não consegue ter misericórdia, amor, não consegue ter nenhum sentimento absoluto como Deus. Então, por mais que eu, dentro de mim, está falando justiça, eu tenho que agir como Deus age. Se está tendo uma festa por um pecador que se arrependeu, por mais que a minha carne, a minha justiça está dizendo não, eu tenho que agir como Deus age. Eu tenho que ir lá e participar da festa. Eu tenho que matar, esmagar esse eu. Entende? Bom, alguma coisa? Dá para pensar bastante, né, dessa forma, né? Não posso desvincular as duas primeiras parábolas porque elas são construção de constrangimento. Você tem mais amor nos objetos do que nas pessoas. É claro, bem claro o que a gente vê hoje em dia. O que acontece. Mas é isso que eu estou falando. A misericórdia minha, a compaixão minha está condicionada num ponto relativo. O que é isso? Se eu sou um ex-viciado em droga, se eu sou um ex-viciado em bebida, existe um ponto relativo de memória. Então, a tendência é eu ter mais compaixão e mais amor por esse tipo de pessoas, porque num ponto da minha memória eu já sofri desse mal. Mas às vezes essa pessoa não tem a mesma compaixão com uma prostituta. E com uma pessoa que mata. Enfim. Aí quando você não tem essa compaixão, você tem que buscar a compaixão no absoluto. A sua atitude tem que ser no absoluto. Porque você não consegue ter isso. Então você reage, pensando em como Deus ia agir e reagir. Porque você não tem um ponto de comparação. Você não chora por esse pecado, porque você nunca viveu ele. Mas você deve agir como o pai vai agir. Como que o pai está agindo na história? Compaixão pelo filho. Ele está feliz por recuperar um filho. Mas o teu irmão, o teu outro filho, além de não expressar o pai, ainda está agindo de forma contrária ao pai também. Não está matando esse eu, não está esmagando esse eu. Não está sufocando esse eu de justiça, de morte do teu irmão. Amém?